Bom dia pra você que acordou e descobriu que seu hamster está dormindo na casinha ainda. Pois é, Olivier decidiu morar debaixo da rodinha. Mas quem se importa, vamos deixar de lado, afinal eu só demorei 30 minutos para fazer a casinha dele. Enfim, eu sou o Victor Loman, professor de matemática, e estamos aqui para mais uma aula de papapá exercícios, como eu tinha dito na minha última aula, há 2 aulas, antes da última do modelo de exercícios. Eu juro que vou tentar ao máximo deixar essa aula com menos de 30 minutos, talvez com entre 15 e 20, mas não garanto nada, porque eu falo bastante. Então tá, divisão de polinômios, como eu falei na última aula, é a mesma coisa que a multiplicação, só que a gente vai dividir. Alguém ligou o aspirador agora. Tá. Nunca se usa monômio igual a zero, porque você não pode dividir por zero. Pensei nisso depois. Pense primeiro no número e depois subtraia os expoentes das letras. E o que eu quero dizer com essa última fala, para você trabalhar primeiro com o número, que vai ser uma divisão mais simples, e depois você vai trabalhar com as letras, onde você vai subtrair os expoentes. Que, lembrando, expoente é aquele número lá no canto da letra. E se não tem número, é 1. Então tá, primeiro exercício. Efetue cada uma das divisões. Exercício A. 2,5 a ao cubo b menos 4,5 a ao quadrado b ao cubo. Tudo isso dividido por menos 5ab. Esse é um exemplo meio feio, mas é um exemplo que tem um número negativo, que eu prometi na minha última aula que ia fazer. Então, promessa cumprida. Primeiro, aquele esquema básico que a gente vai fazer é fazer a regra do chuveirinho, onde vamos ter 25, quer dizer, 2,5 dividido por menos 5, vezes a ao cubo b dividido por ab, no primeiro parênteses, depois menos 4,5 dividido por menos 5, vezes a ao quadrado b ao cubo dividido por ab. Bem simples até agora. Aí, fazendo essas divisões, a princípio, quando você faz divisão com número com vírgula, parece algo bem complicado. Mas não é tanto, porque olha só aqui do lado. Aqui a ideia é usar a mesma coisa da simplificação, só que aqui a gente vai complicar. O que a gente fazia na simplificação? Na simplificação, a gente dividia em cima e dividia embaixo. Só que o que a gente vai fazer agora é multiplicar em cima e multiplicar embaixo. E para levar a vírgula de um lado para o outro, a gente usa 10. Então a gente vai multiplicar por 10. Dito isso, ao invés de 2,5 dividido por 5, a gente vai ter 25 dividido por 50. A mesma coisa para o 4,5. Ao invés de 4,5 dividido por 5, a gente faz 45 dividido por 50, que é onde cada um foi multiplicado por 10. Então tá, fazendo as divisões, a gente vai ter 0,5. Subtraindo os expoentes, b a gente tem ali. Então a gente pode fazer a magia da explosão que eu tinha ensinado na última aula. Agora só resta o a. A ao cubo em cima, a normal embaixo. Então é 3 menos 1, 2. Então 0,5a ao quadrado. Acabou? Não. O que a gente tem que fazer ainda é a regra de sinal. A gente tem positivo em cima, negativo embaixo. Sinais diferentes, resultado negativo para a regra da multiplicação. Então é menos 0,5a ao quadrado. Próximo. Menos 4,5 dividido por menos 5. Aqui é a mesma coisa, a gente vai pensar como 45 dividido por 50, que vai dar 0,9. Aí aplicando a regra de sinal, positivo em cima, negativo embaixo, mesma coisa da anterior. Então vai dar menos 0,9. Agora para as letras, a ao quadrado em cima, a normal embaixo, então 2 menos 1. A normal. B ao cubo em cima, B normal embaixo, 3 menos 1, 2. B ao quadrado. Então, menos 9, menos 0,9 vezes A vezes B ao quadrado. Ali, para tirar do parênteses, a gente tem que aplicar a regra do sinal de novo, porque a gente tem o negativo e negativo. Então, lembrando da regra de multiplicação,
Sinais iguais resultam em positivo. Então a resposta final vai ser 0,5, quer dizer, menos 0,5a ao quadrado mais 0,9ab ao quadrado. Então, partindo para o exercício B, esse aqui a gente vai trabalhar só com letras. E faz diferença? Não. Ele fica mais simples, na verdade, porque a gente só vai trabalhar com os expoentes. Então tá. A ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado, mais a ao cubo bc menos abc ao quadrado, dividido por abc. Aqui, se vocês tiverem mais a prática, dá para fazer tudo direto, porque as mesmas letras que eu tenho em cada monômio desse polinômio, eu tenho no monômio que vai ser o divisor. Então, no caso, eu só tiraria um expoente de cada. Mas vamos lá. Regra do chuveirinho, aplicando o monômio lá de fora para cada monômio do polinômio. A ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado dividido por abc, mais ao cubo, b ao quadrado, c dividido por abc, menos abc ao quadrado dividido por abc. Por fim, fazendo a subtração dos expoentes, ali em cima, ó, vamos tentar fazer daquela ideia que eu falei de ser mais direto. No primeiro monômio, a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado dividido por abc. Em cima a gente tem tudo 2. Embaixo a gente tem tudo 1, porque não tem nenhum número ali. Então, a gente vai fazer a mesma operação para todos. 2 menos 1. Então vai sobrar 1. Ou seja, a resposta para o primeiro monômio vai ser ABC normal. Próximo. A ao cubo, B ao quadrado, C dividido por ABC. Aqui a gente pode fazer a regrinha lá da primeira aula, onde vamos olhar um por um. A ao cubo em cima, A normal embaixo, 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Então, A ao quadrado. B ao quadrado em cima, B normal embaixo. 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, normal. B. C em cima, C embaixo. Regra da explosão, ou do corte. A gente só tira ele e esquece. Próximo monômio, menos, abre parênteses, ABC ao quadrado, dividido por ABC, fecha parênteses. Ali a gente tem duas explosões, porque a gente tem A em cima, A embaixo, B em cima, B embaixo. Então esquece eles e observa apenas o C ao quadrado dividido por C. C ao quadrado em cima, C embaixo. 2 em cima, 1 embaixo, falando só de expoentes. Então 2 menos 1, 1. Então C normal. Resposta final, ABC mais A ao quadrado B menos C. Exercício, quer dizer, exercício C. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque a gente vai ter uma nova regrinha, já que a gente vai trabalhar com divisão de fração. Então, vamos lá. Primeiro parênteses. 1 sexto vezes x na quarta vezes y na quarta. Menos 5 oitavos vezes x ao cubo, y ao cubo. Fecha parênteses e tudo isso dividido por menos 1 meio x ao cubo, y ao cubo. Em compensação, as letras aqui são bem mais fáceis de se trabalhar, porque está tudo mais ou menos igual. Mas então vamos lá. Fazendo a regra do chuveirinho, a gente vai ter 1 sexto dividido por menos 1 meio, vezes x ao quadrado, y, quer dizer, na quarta vezes y na quarta, dividido por x ao cubo vezes x ao y ao cubo. Nossa, me embaralhei todo. Mas deu para entender, né? Tem a imagem ali. Menos, abre parênteses, 5 oitavos dividido por 1 meio, menos 1 meio, quer dizer, vezes x ao cubo, y ao cubo, dividido por x ao cubo, y ao cubo. Então já dá para prever ali o corte direto. A gente não vai ter nenhuma letra, né, nesse segundo monômio, porque o que está em cima está exatamente o que está igual. Exatamente igual ao que está embaixo. Então vai ser só uma grande explosão ao todo. Aqui entra a regra da divisão de frações. A regra da divisão de frações diz o seguinte, para quem não lembra. Quando a gente tem uma fração dividindo outra fração, a gente vai transformar isso numa multiplicação. Como a gente faz isso? A gente copia o primeiro, o de cima,
e multiplica pelo inverso do segundo. O que quer dizer isso? Então, a gente vai copiar o primeiro, que é 1/6, normal, e a gente vai botar um sinal de multiplicação, que é aquele pontinho ali. Aí a gente vai multiplicar pelo inverso do segundo. Então, o segundo é menos 1/2. O inverso dele vai ser o contrário. Menos 2 dividido por 1. Não muda o sinal continua o mesmo. O inverso é apenas da fração ali. O que está em cima vai para baixo e o que está de baixo vai para cima. Então tá. Aí ali, copiando as letras, x na quarta, y na quarta, dividido por x ao cubo vezes y ao cubo. Depois disso, menos. Aí abre aquelas chaves ali. Se não me engano, não. Eu não lembro agora se é chaves ou colchete. Mas tá. Enfim, usando a regra de divisão de fração, copia o primeiro, 5/8, vezes o inverso do segundo, ou seja, menos 2 dividido por 1, que no fim dá 2. E aí, copiando as letras, fazer igual, vezes x ao cubo, y ao cubo, dividido por x ao cubo, y ao cubo. Aí, para continuar, basta seguir a regra da multiplicação de fração, onde você multiplica de cima por de cima e multiplica de baixo por de baixo. Então, primeiro a gente vai ter 1 vezes 2, que dá 2, e 6 vezes 1, que dá 6. Então, usando o sinal negativo ali, vai ficar menos 2/6, que dá para simplificar, mas não vamos fazer isso agora. Focando na letra. Ali a gente tem o mesmo caso que aconteceu ali no primeiro monômio do exercício B, onde a gente tem todos os números iguais em cima e todos os números iguais embaixo. Então, todos vão ser 4 menos 3, que vai dar 1. Então, a resposta do primeiro monômio vai ser menos 2/6 xy. E aí, para o segundo monômio, o sinal de menos ali, obviamente, segue a mesma regra. Multiplica os de cima por de cima e de baixo por de baixo. Então, 5 vezes 2, 10. 8 vezes 1, 8. Aí mantém o sinal negativo ali por causa da regra de sinais da multiplicação, onde sinais diferentes fica sinal negativo. E ali, para as letras, onde eu tenho o que está em cima é exatamente o que está igual embaixo, dá para criar uma explosão gigantesca para tirar todas as letras. Depois disso, a gente encontra o resultado menos 1/3, ali fazendo a simplificação, xy, mais, por causa do sinal, dois sinais negativos ali, da regra de sinais da multiplicação, sinais iguais mantém positivo, e simplificando, a gente dividiu por 2, então a gente teve 5 quartos, quer dizer. Vocês estão vendo que não muda muito do que a gente fez na minha aula de explicação sobre a divisão de polinômios. Porque aqui, boa parte já foi ensinado quando vocês trabalharam com monômios. Então, a maior diferença mesmo é a regra do chuveirinho, que é um método. Técnica que eu chamei. Técnica de chuveirinho, eu tinha chamado naquela aula. Mas, fora isso, é tudo que vocês meio que já estão fazendo há um bom tempo. Então, não tem muito segredo. Agora, para realmente dar uma dificultada nisso, a gente tem o exercício 2, que diz o seguinte. Ao multiplicar um polinômio, você vai encontrar 18a² x na quinta, mais 42a² x na quarta, menos 72a² x. Se o monômio é 6a² x, qual é esse polinômio? Falando assim, ele parece meio complicado. Então a gente tem que pensar o que a gente está fazendo. Olhando só a primeira frase ali. Ao multiplicar um polinômio p por um monômio, você vai encontrar 18a² x e todo aquele polinômio ali. Então o que está acontecendo? Quando a gente pega um monômio p, quer dizer, um polinômio p, e a gente multiplica por um monômio, vai ser igual a esse polinômio que a gente tem ali. Então, a gente vai escrever p vezes esse monômio, que vai ser igual ao polinômio que a gente já tem.
Na segunda frase, aí ele explica. Se o monômio é 6a ao quadrado x ao cubo, então a gente já sabe esse monômio. Dessa forma, a gente pode passar esse monômio para ali. Então a gente vai ter p vezes 6a ao quadrado x ao cubo, que vai ser igual a 18a ao quadrado x na quinta mais 42a ao cubo x na quarta menos 72a na quarta x ao cubo. E aqui eu vou dar uma pincelada no conteúdo de daqui a 2 semanas, se não me engano, onde a gente vai trabalhar justamente com essas igualdades. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai... Como dos dois lados a gente tem uma igualdade, ou seja, o que está de um lado tem que ser igual ao que está de outro, sempre que a gente for fazer uma operação entre algum lado, e outro, a gente tem que fazer dos dois lados. Tipo, por exemplo, 2 é igual a 2, isso todo mundo sabe. Mas eu posso dizer que 2 mais 1 é igual a 2 mais 1. Eu não posso dizer que 2 mais 1 é igual a 2, porque senão eu estou estragando a matemática. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer, que eu vou explicar melhor na próxima aula. Mas essa é a ideia geral, assim. O que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Então, estrategicamente, a gente vai dividir o lado esquerdo da igualdade por 6a ao quadrado x ao cubo. Então a gente tem que fazer a mesma coisa no lado direito da igualdade. Por que eu estou fazendo isso? Bem, porque eu quero saber quanto vale o meu p, e só o p. Então eu preciso deixar esse p sozinho. E colocando aquele 6a ao quadrado x ao cubo no denominador, dividindo todos os lados da igualdade por esse monômio, eu posso cancelar, ou seja, explodir, ou também cortar, esse 6a ao quadrado x ao cubo. Porque está igual em cima e está igual embaixo. Aí eu vou deixar o meu p sozinho, que é justamente o que eu quero. Eu quero saber quanto vale esse p. Depois disso, a gente encontra o que a gente já tem feito essa aula toda, que é um polinômio dividido por um monômio. Então a gente vai aplicar a regra do chuveirinho, depois vai separar letra de número, ou seja, coeficiente de parte literal, lembrando daquela aula de muito tempo atrás. Depois disso, quando eu tenho as letras separadas dos números, eu faço a divisão de número normal. Depois é só olhar as letras. E para as letras, como é que a gente faz? Relembrando a aula inteira. A gente vai pegar o expoente de cima e subtrair pelo expoente de baixo. E quando está exatamente igual, a letra que está em cima tem o mesmo expoente que a letra que está embaixo, é só a gente cortar e dizer que não existe mais. Como acontece no primeiro monômio, onde a gente tem a ao quadrado x na quinta, dividido por a ao quadrado x na terceira. Ao cubo também serve. Ali, enfim, ali a gente tem x ao quadrado e a ao quadrado, então a gente pode só cortar aqueles a ao quadrado. E por fim, a gente encontra que o nosso polinômio p vai ser igual a 3x ao quadrado mais a 7ax, quer dizer, menos 12a ao quadrado. Com 12a ao quadrado, quer dizer 12 vezes a letra A, e a letra A está ao quadrado. Porque quando fala muito rápido parece que é 12 ao quadrado normal. E sim, só temos 2 exercícios nessa aula de exercícios, porque não muda muito do que foi feito na aula de multiplicação que o Murilo deu. A maior diferença entre divisão e multiplicação é quando a gente tem uma divisão de fração, que eu mostrei ali no exemplo 1. Dois exemplos até. A gente teve exemplo de divisão com número com vírgula, em que usava o inverso da simplificação, ou seja, ao invés de dividir em cima e dividir embaixo, a gente multiplicava em cima e multiplicava embaixo, para ter lá o caso do 2,5 virar 25 e o 5 virar 50. Depois disso era só fazer a divisão normal que a gente faz.
faz aquele L, bota o 50 dentro do L e o 25 aí vai diminuindo, dividindo. E a outra parada de diferente aqui foi a divisão de fração por fração, que também não é, meu Deus, que troço novo. É algo que vocês já deviam ter visto, mas é só para realmente revisar essas coisas que podem aparecer de novo. Dependendo de mim, com certeza vão aparecer. E já dando um spoiler para a próxima aula, que seria eu que vai dar, então nos vemos na próxima aula, mas não acabou minha aula ainda, calma. Já dando spoiler, o que vai acontecer na próxima aula vai ser bem parecido com esse exemplo 2, só que a gente não vai trabalhar com divisão ainda, vamos ficar só nas coisas mais simples. Depois a gente parte para divisão na próxima semana. Então, 2 semanas aí previstas já de aula. Vai ser igual ao exercício 2, uma vez de forma mais simples e outra vez de forma mais complicada. Então, agora sim, nos vemos na próxima aula, que não lembro o nome do assunto, mas eu sei que ela já está pronta, só preciso gravar. Então vamos dizer um nome agora, soma de equação de primeiro grau, lembrei o nome, equação de primeiro grau, só que não de divisão ainda. Vamos só ver a ideia. Tá bem legal essa aula, eu gostei dela, de preparar. Então, fim, agora sim, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado por assistir e até semana que vem.